O formado mutante caminha pelas ruas na companhia de dois alienígenas falando palavras bonitas para convencer os humanos a se entregarem, e de repente uma garota surge na rua caminhando na direção dos aliens, fingindo se render. Mas secretamente ela portava uma bomba que infelizmente foi descoberta pelos alienígenas que explodiram a mulher. No entanto, a mulher-bomba era apenas a primeira parte do plano, já que outros humanos estavam na espreita, e sem perder tempo acionaram uma bomba secreta matando os aliens instantaneamente. E no momento seguinte, após a explosão, um pequeno garoto estava comemorando uma rara vitória dos humanos contra os mortais alienígenas que em menos de uma década destruíram completamente o planeta. Durante esse período, eles construíram enormes torres nas cidades, e nesses locais, eles tratavam os humanos como ratos de laboratório, fazendo vários testes genéticos e todo tipo imaginável de torturas. Metrópoles, como Paris, foram as primeiras a cair na mão dos extraterrestres que julgavam a raça humana como animais inferiores, e por isso não tinha nenhum remorso em exterminar bilhões de pessoas. Sempre que um experimento não dava certo, os aliens descartavam os restos mortais em buracos profundos, e assim a raça humana estava prestes a ser extinta. No passado, quando a invasão se iniciou, os humanos resistiram por um tempo, mas os alienígenas usavam o controle mental para em pouco tempo derrotar todos os exércitos humanos. E em seguida começaram a construir as torres no meio das cidades. Essas construções serviam para liberar gás metano na atmosfera, matando os humanos e transformando o planeta em um lugar ideal para eles. No subterrâneo, alguns sobreviventes se escondiam vivendo em condições deploráveis, comendo comida estragada e sofrendo todo tipo de doença por causa do ar poluído. E mesmo assim, eles não desistiam de planejar e executar ações contra os invasores. E para enfrentá-los, os humanos desenvolveram capacetes improvisados para evitar o controle mental. E essas invenções eram todas de um homem conhecido como o Engenheiro. O Engenheiro era um gênio tecnológico que usava peças do lixão para produzir todo tipo de equipamento. Contudo, se houvesse peças, ele praticamente podia construir qualquer coisa em sua oficina secreta. Contudo, esse homem tinha um lado obscuro, que poucos conheciam, e por isso ele não deixava de ser alguém extremamente perigoso. Quando a Terra foi invadida, o engenheiro estava preso por seus crimes, mas diante daquela situação, a líder dos rebeldes não podia se dar o luxo de não ter a ajuda de um criminoso tão inteligente como ele, que para ajudá-la, exigiu a criação das mulheres bombas apenas pelo sadismo de ver as pessoas se explodindo. E só assim ele ajudou a explodir os alienígenas. Mesmo diante daquela situação extrema, os rebeldes ficaram revoltados com tamanha desumanidade daquele homem. Um dos rebeldes chegou a ameaçar o engenheiro por causa de suas exigências, mas acabaram cedendo devido ao desespero e urgência da situação, que acabou de ficar mais complexa quando encontraram um humano modificado pelos alienígenas. O crânio do homem foi substituído por um maquinário inteligente, que de certa forma dava a ele o poder de prever o futuro. A comandante dos rebeldes viu naquele homem uma esperança contra os aliens, e usando suas habilidades, ela conseguiu prever ataques devastadores dos alienígenas que estavam exterminando todo o foco de resistência por todo o mundo. Entretanto, devido aos poderes do modificado, os rebeldes estavam conseguindo escapar dos ataques e ainda conseguindo